menina nunca sonhou em ser uma sereia de verdade? Nadar com aquelas caudas lindas e brilhosas? E se eu te contar que isso é possível? Sim, com a marca Serenita, confere aí. Assim, eu sempre trabalhei com criação, né? E eu acho que minha filha sempre me viu fazer muita coisa. Até as festinhas de aniversário a gente sempre fez questão de fazer tudo e tal. E eu acho que com isso ela imaginou, minha mãe faz tudo, por que ela não faz uma cauda de sereia? E aí ela me pedia e eu na correria de trabalho, tá, filha, depois, aquela coisa que quando a gente tá ocupada, né? E aí uma vez ela insistiu muito e falou, mãe, você tá mentindo pra mim. Eu, acho que eu já prometi mais de uma vez e não cumpri. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e tal. Aí eu vi que existia, a gente conseguiu comprar uma fora. E essa que a gente comprou, ela usou no clube, assim, meio que parou o clube, foi uma loucura. E eu incentivei ela a emprestar para as outras crianças. E ela saiu meio que não gostando daquilo. Então eu achei que ela não tivesse gostado por eu ter pedido a ela que emprestasse. Aí depois eu entendi que não era isso, que na verdade ela tinha imaginado uns movimentos que ela poderia fazer na cabeça e quando ela entrou na água ela não conseguiu. E isso foi que deu start para a gente tentar fazer alguma coisa, quando eu percebi que era isso, aonde ela pudesse ter o comando dela pensar um movimento e conseguir realizar. E aí eu comecei as pesquisas e aí eu tive que pedir ajuda. Então tiveram uns arquitetos que ajudaram a gente para poder chegar nesse pezinho que a gente tem, que é a nossa nadadeira, que é exclusiva e é patenteada e tudo, que é o grande diferencial que a gente tem. E foi a partir daí dessas pesquisas que a gente foi construindo a nossa ideia. Então no início eu estava encantada com uma coisa, mas quando você vai testando, experimentando, acaba que você vai descobrindo mais coisa que você pode fazer. E aí com isso a gente chegou no produto final. Aí a gente fez alguns testes de laboratório, essas coisas para poder ter certeza que estava tudo dentro do que a gente queria e também dos padrões de segurança, que é importantíssimo. Aí deu certo e a gente começou a vender. Um dos apertos assim do início do negócio que a gente passou é que a gente não fazia a menor noção. Então, por exemplo, uma das pessoas que trabalhava comigo era mãe de menino. E ela falava, não, mas esse negócio não vai vender tão bem assim, será? E eu, mãe de menina, e também assim, quando eu era pequena eu adoraria, né? Essa coisa da sereia eu ia adorar se eu pudesse brincar igual a Ariel. Então, eu falava, lógico que vai vender, imagina, isso aqui é alucinante e tal. Então, ficava aquela briga de equilíbrio, assim, sabe? E aí, a gente não tinha um estoque muito absurdo, porque a gente estava começando uma coisa muito nova, né? E um investimento que pra gente era muito arriscado fazer muita coisa. Mas aí, com um mês, mais ou menos, que a gente tinha, a gente deu muita sorte, assim, porque algumas pessoas gostaram muito. E aí, alguns artistas postaram. Então, assim, veio aquela chuva de coisa que a gente não estava preparado. Foi incrível, assim. Foi um aprendizado muito grande, mas eu também passei muito aperto. Mas a gente respondeu rápido, assim, a tudo isso. E foi muito bacana, assim, porque é um produto que ele tem um encanto muito grande. Muito grande, assim. E toda vez que a gente vê, agora tinha umas crianças brincando aqui, pena que elas não estão aqui agora, mas você vê o brilho no olho, sabe? É muito legal. E realmente a sensação é muito gostosa de usar e de brincar e tal. E aí a gente começou a ter essa procura e alguns dos artistas que postaram nessa época eram adultos, eram mulheres já grandes, assim, né? Então elas postaram e aí isso também eu acho que incentivou. Eu também posso brincar, não importa a minha idade, eu também posso curtir e tal. E isso deu uma virada. Então assim, antes a gente, nesse primeiro mês onde a gente estava experimentando o negócio, a gente só tinha venda infantil porque a gente só tinha fabricado infantil. Então, depois disso, a gente começou a aumentar isso. Então, teve uma época que a gente bateu 40% de venda só de adulto, do nosso total de vendas. Hoje, 25% é adulto. Isso é um assunto que a gente gosta muito de falar, porque, assim, às vezes as mães dão broncas na gente, mas é importante a gente explicar que não é chatura, é uma coisa muito séria. Segurança é uma coisa muito séria e em água, mais sério ainda. Então, independente de ser com cauda ou sem cauda, água é uma coisa que a gente já tem que tomar muito cuidado, né? Então, o que acontece? A gente não fabrica para crianças abaixo de 7 anos. E a gente tem uma procura grande porque a criancinha quer aquilo. E a gente não abre exceção, não tem negociação, não tem conversa, não tem nada. Não tem porque não pode. Não se compra consciência, consciência não tem preço. Não pode, isso tem um porquê. Tem uma importância isso. Todas as crianças menores que a gente testou, elas ainda não estão prontas para poder usar. Então uma coisa que é para ser super divertida pode virar um problema. Então por isso que você tem que seguir as regras de segurança do manual. A criança pequena, ela ainda não sabe ondular. Então, imagina, eu vou pegar para você um monofim. Quando a criança está nadando, você imagina que isso aqui é a cauda, isso aqui é o joelho dela. Então, o que ela faz? Ela estica e recolhe, estica e recolhe. Esse não é o movimento correto para ela estar nadando tranquila, sem cansar e em segurança.
Então ela não está pronta ainda. Então, em vez da cauda ser uma coisa divertida que impulsiona, ela pode virar um problema. Então, por isso que a gente não fabrica e não tem exceção nenhuma. Não tem como conversar a respeito mesmo, porque não pode, não é indicado. Já para criança que já nada bem, que faz aula de natação, que já ondula bem, que está preparada para isso, ela consegue fazer o movimento de ondulação e a cauda incentiva, porque a cauda vai ajudando ela a deslocar mais rápido. E aí já é o encanto da coisa. Então esse não ter tem um porquê muito importante, que inclusive é relacionado ao respeito à idade certa da criança. A gente está aqui há 2 anos e meio, assim. Eu já tinha feito outras feiras antes, e o meu encantamento com essa feira específica é porque as meninas, os donos da feira, eles são muito cuidadosos, e não é só cuidadoso com o cliente que ele vai receber para entrar na feira, sabe? Com a gente também como expositor. Então, assim, em tudo que eu já precisei, eu sempre fui muito bem atendida, super rápido o atendimento e com atenção, cuidado, assim, no detalhe, sabe? E também, assim, os expositores, eles escolhem muito a dedo, então eu acho que isso ajuda muito também a ter produtos de muita qualidade, com diferencial e tal. Então, assim, a gente escolheu estar aqui porque realmente a gente gostou muito. E desde que a gente experimentou, a gente tem um resultado muito legal, não só na feira, mas no pós-feira também. A gente tem o e-commerce, é www.sirenita.com.br. O nosso Instagram é @sirenitabrasil. E Facebook também, Sirenita Brasil. Ah, gente, dá pra resistir a tamanha fofura? Eu tô apaixonada por esta marca Sirenita, o stand deles também, maravilhoso, vocês estão de parabéns, eu tô encantada. Já quero ser uma sereia de verdade e sair por aí nadando.